Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e hoje, dia 15 de março de 2023, teve a cerimônia de posse dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa de São Paulo. A cerimônia aconteceu aqui em São Paulo, capital mesmo, e antes da cerimônia oficial, dentro da Alesp, da Assembleia Legislativa, do lado de fora, foi feita uma celebração paralela, diferente, né, de organizações de esquerda com candidaturas eleitas pela esquerda. Teve uma espécie de ato de mobilização e que eu tenha visto, pelo menos, não teve nada parecido vindo da direita. Tinham grupos políticos, né, que apoiaram as candidaturas, que se identificavam, teve falas dessas pessoas eleitas e a gente conseguiu pegar alguns depoimentos de algumas das pessoas eleitas e também de outras figuras políticas que estavam acompanhando o ato. Então fique agora com as entrevistas que a gente fez, das que a gente conseguiu fazer, e vale lembrar que hoje de manhã o ato contra o novo ensino médio, que começou na Avenida Paulista, terminou justamente na Assembleia Legislativa também, né? Onde aconteceu durante a tarde, ou seja, depois aconteceu essa pré-cerimônia de posse na frente da Assembleia Legislativa com as forças de esquerda. E fiquem agora com as entrevistas que a gente fez. Estou aqui no ato com a Silvia Ferraro, da bancada feminista do município de São Paulo, aqui, do PSOL. Silvia, como você está vendo aí a posse, né, hoje da bancada feminista estadual? Qual é a perspectiva de luta aí, de avanço, conquista na luta das mulheres e contra esse monte de retrocesso? É uma vitória a gente ter conseguido eleger essa bancada para a Lesp, que é uma casa legislativa muito conservadora. Então são 5 mulheres negras que estão entrando e mulheres feministas que estão entrando aqui na Lesp para fazer a diferença. E a perspectiva e a nossa ambição é que a gente consiga ser parte dessa oposição ativa ao governo do Tarcísio. Conseguir fazer com que na Lesp tenha uma voz forte, uma voz feminista, negra, de oposição ao governo do Tarcísio. Beleza. Obrigado. Valeu, sim. Estou aqui com a Natália, da bancada feminista municipal de São Paulo, ela é do Subverta. Natália, como vocês veem essa posse de hoje, né, da bancada estadual e dos deputados estaduais, e qual é a perspectiva de luta dentro das instituições nesse período agora depois do Bolsonaro? Como vocês veem a luta daqui para frente? Sim, hoje é uma data muito simbólica, porque caiu logo após o aniversário de 5 anos da execução da Marielle, né? Então, agora que a gente vai ter o primeiro governador aí que é de extrema direita, que foi apoiado pelo Bolsonaro, né? Apesar de a gente ter tido essa vitória de tirar o Bolsonaro nacionalmente, isso vai nos dar forças para a luta, mas no estado vai ser muito difícil, ele já começou a vender tudo. Então hoje é muito importante para mostrar que a gente vem organizado, a gente sabe que vai ser difícil enfrentar, mas a gente tem bastante gente, a gente tem os movimentos, e essa vai ser uma característica, com certeza, dos mandados da bancada feminista, do Guilherme Cortes, de todos do PSOL que tomam posse hoje e vão ter muito trabalho, mas também muito apoio. O PSOL tem crescido e tem mostrado para que veio. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Daphne Sena, da bancada feminista municipal aqui de São Paulo. Ela é da Resistência, do PSOL, né? E, Daphne, como você vê a posse de hoje, né, dos deputados estaduais no contexto do governo do Tarcísio, né, nesse período de muito retrocesso que a gente teve, qual você acha que são os desafios, né, para a luta feminista e para a luta no geral contra esses retrocessos? Eu entendo que essa posse de hoje, dessa bancada do PSOL, que traz mais diversidade para a Lesp,
ela tem uma importância que é quase semelhante à importância que a gente tinha da bancada do pessoal federal durante o governo Bolsonaro. O Tarcísio, ele tenta se mostrar talvez um bolsonarismo mais ameno, um bolsonarismo mais moderado, mas a gente sabe que isso não existe. O bolsonarismo continua sendo bolsonarismo, continua dando seus ataques, acessos de raiva, cortando direitos, e isso é que a gente veio combater aqui, é isso que a bancada feminista representa. Essa posse é muito importante, esse governo é muito importante, resistência e ampliação dos direitos da classe trabalhadora e da luta feminista. O Tarcísio é nosso inimigo, a gente vem para fazer oposição, e essa oposição diversa que é a nossa cara já lá na Câmara, e agora a gente vai ocupar a Assembleia Legislativa de São Paulo. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Jéssica Marques, do PSOL, da Resistência, e diretora do Sindicato dos Servidores de São José dos Campos. Jéssica, qual é a perspectiva que vocês têm, né, vocês da Resistência, você como alguém que já esteve na política, né, institucional, qual a perspectiva de vocês para a posse aqui das deputadas estaduais? E qual é o caminho de luta que vocês pensam aí para conseguir vencer esse monte de retrocesso do último período? Muito importante essa pergunta. Primeiro eu queria agradecer a mesa de debate, sempre participando dos eventos da esquerda, das manifestações, né? Conversei com o Guilherme, inclusive, no último 8 de março, falando sobre a luta das mulheres. E eu acho que o que está acontecendo aqui é uma tomada de posse dos movimentos populares, ocupando um espaço de poder muito importante, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, num momento também muito importante, porque a gente acabou de passar por um período tenebroso da política brasileira, que foi o governo Bolsonaro, que ampliou em muito a retirada de direitos contra a classe trabalhadora, as opressões contra os setores oprimidos, né, as mulheres, os LGBTs, os negros e negras, os indígenas. Então, a gente conseguiu derrotar o Bolsonaro nas eleições, a partir da eleição do Lula, mas esses retrocessos que ele plantou, que ele construiu, o retrocesso inclusive na consciência de boa parte da população, é algo que a gente vai precisar perseguir, né? Lutar nesse próximo período. E eu vejo esses mandatos do PSOL, da bancada feminista, do Gui Cortez, do Movimento Pretas, do Gianazzi, como da Ediane Maria também, como uma possibilidade de ter um ponto de apoio para essas lutas importantes que nós vamos travar aqui. Obrigado. Estou aqui com o Gianazzi, estamos na frente da Lesp. Gianazzi, qual é a perspectiva aí para esse novo mandato, depois de tanto retrocesso? Qual é o caminho aí da luta para desfazer esse monte de absurdo que passou nos últimos tempos no Estado? Olha, nós temos duas grandes tarefas. A primeira é fazer um revogaço das maldades, dos retrocessos, aprovando projetos, revogando reforma administrativa contra os servidores, que acabou com a falta abonada, a revogação da nova carreira do magistério, que é uma farsa da nova carreira, que destruiu a carreira do magistério, que está destruindo a educação pública, a nossa luta pela devolução do confisco das aposentadorias, a recriação dos institutos de pesquisa, como o Florestal, o Botânica, o Geológico, a recriação da SUSEM, que o Dória extinguiu, Superintendência de Controle das Endemias do Estado de São Paulo. Foram vários os ataques e as maldades que nós vamos ter que revogar. E, ao mesmo tempo, fazer oposição e obstruir os ataques do Tarcísio, que é o candidato, é o governador do Bolsonaro aqui no estado de São Paulo, que está com uma sanha privatista que supera o PSDB. Quer privatizar a Sabesp, a EMAI, quer privatizar, colocar mais pedágios nas rodovias, né? E quer atacar mais ainda os servidores públicos. Ele já anunciou uma nova reforma administrativa para retirar direitos dos nossos professores, dos servidores da saúde, da segurança pública. Então essa é a nossa tarefa imediata aqui dentro da Lesp. Beleza. Tá bom, obrigado. Estou aqui com a Mônica Seixas, do Movimento Pretas e do Mandato Coletivo Pretas, que está assumindo hoje aqui na Lesp. Mônica, depois de tanto retrocesso nesses últimos anos, como você acha que deve ser feita a luta aqui na Assembleia Legislativa para combater esses ataques e avançar na luta feminista, na luta antirracista e em todas as lutas importantes?
A gente tem um período de 30 anos que a gente ainda precisa investigar, de privatização cega, de políticas ineficientes. Aí eu posso listar aqui os trilhões gastos na despoluição do rio Tietê, que nunca foi despoluído e muito pelo contrário, agora aumenta a falta d'água no estado de São Paulo e o desenvolvimento, inclusive industrial e do mercado do estado de São Paulo, depende da qualidade da água. Nos últimos anos, a gente teve no governo Dória o desmonte do sistema ambiental paulista, a extinção de empresas públicas, a extinção da CDHU, e com isso a gente teve recorde de desmatamento, recorde de pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, a ausência de programas habitacionais que culminou em tragédias como em São Sebastião há um mês atrás, que completa amanhã, e as pessoas ainda estão lá. Depois de toda essa comoção, as pessoas ainda estão morando no mesmo lugar. O estado de São Paulo está no 8º dia consecutivo de chuvas fortes com mortes. Pessoas estão morrendo afogadas em territórios urbanos. Enquanto isso, mulheres, LGBTs, negros e negras continuam a ser atacadas por uma ideologia de ódio. Os nossos desafios, portanto, são enormes. A gente tem que reconstruir a estrutura de serviço público do estado de São Paulo, porque o serviço público é quem atende a pessoa pobre. A escola pública, o postinho, o hospital, o asfalto, tudo isso é feito por servidor público e pelo serviço público. A gente tem que refazer o sistema ambiental paulista, remontar os institutos extintos pelo Dória. A gente tem que reconhecer os nossos 35 territórios indígenas. A gente tem que reconhecer as nossas dezenas de territórios quilombolas. A gente tem que reconhecer os movimentos de moradia e suas mulheres lideranças, que lutam todos os dias com sua vida pelo direito constitucional, mas não cumprido à moradia popular. E é com esse espírito de tantos desafios, com tanta gente aqui fora que ainda chora pelas dificuldades de viver, que a gente assume hoje e vai tocar os próximos anos do mandato. Beleza, obrigado, Mônica. Imagina.